Um feliz sábado a todos. É muito bom estar com você aqui novamente. Como cumprimento vocês, cumprimento também a todos aqueles que estão nos assistindo através da internet. É um privilégio muito grande estar com você. Eu queria que você abrisse sua Bíblia hoje no livro de Mateus, capítulo 28. Eu não sei quais são teus sonhos para o ano 2020. Eu não sei o que você espera, mas eu sei o que Deus espera. Mas como assim, pastor? O senhor sabe o que Deus espera? Claro. A palavra de Deus é bem clara do que Ele espera de mim e de você para o ano 2020. E eu queria que você me acompanhasse no livro de Mateus, capítulo 28, a partir do verso 16. O texto diz o seguinte: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, 16, até o verso 20, é um texto muito conhecido nosso, é um texto que nos incentiva, mas eu quero trazer algumas curiosidades para vocês, antes de entrarmos naquilo que eu quero envolver hoje. Tem um outro microfone. Obrigado, viu? No verso 16, eles foram até o monte. O verso 16 aqui é a inauguração, é a fundação da igreja cristã. Você sabe que na Bíblia nós temos duas igrejas verdadeiras: a igreja do Novo Testamento e a igreja do Antigo Testamento. As duas igrejas foram inauguradas no monte, aqui no Monte das Oliveiras, Novo Testamento, e no Monte Sinai. No Monte Sinai haviam 12 tribos. No Monte das Oliveiras deveria ter 12 apóstolos, se não fosse a traição e o suicídio de Judas. Duas igrejas fundadas no monte, com características diferentes, com o mesmo objetivo. A igreja do Antigo Testamento, ela não teve a ordem de ide. Eu costumo dizer que a ordem do Antigo Testamento era vinde. Por que vinde? Era uma nação. Deus fundou uma igreja em forma de nação. E essa nação tinha um local fixo, estipulado. Se você olhar os mapas da sua Bíblia depois do culto, tomar tarde hoje para fazer esse exercício, você vai ver que Israel estava colocado numa posição extremamente estratégica. Não havia aviões na época. Então todo mundo que viajava para qualquer lugar do antigo mundo, na Mesopotâmia, tinha que passar por Israel. Quem vinha do norte da Babilônia com a ideia de ir ao Egito, tinha que cruzar Israel. Quem vinha da Europa pelo mar Mediterrâneo para chegar a outros países, tinha que passar por Israel. Todo mundo passava por Israel. E como era geralmente de caminhada, tinha que passar alguns dias e lá pousar nas estalagens. E ali era a oportunidade para se ouvir de Deus, o Deus de Israel. Esse era o plano. Mas você sabe, né, que a princípio, devido ao povo, não deu certo. O povo se tornou exclusivista e as pessoas passavam ali e não tinham a mensagem. Quando iam para ouvir de Deus, não ouviam. Você lembra de 2 Reis, capítulo 20? Que Babilônia mandou emissários a Israel para ouvir da cura da doença do rei Ezequias. O que aconteceu? Ele não testemunhou de Deus. Aquilo que era a ordem para ser feito não foi feito. Essa era a antiga igreja, vinde. Mas essa não é a ordem para nós. Para mim e para você. Para a igreja fundada no monte com Jesus. Esta não era a ordem. Qual era a ordem?
Ide, fazei discípulos. E talvez agora essa pergunta seja: como fazer discípulos? Eu falei que eu sei o que Deus quer para nós no ano 2020, né? Deus quer que façamos discípulos. Deus quer que façamos discípulos. Mas como fazer discípulos? Se eu lendo o próprio texto, o texto tem uma resposta bem objetiva. Como? Batizando-os. Então, o batismo faz parte do discipulado, do processo. Batizando-os e ensinando-os. O processo é longo. Por quê? Porque para que eu e você, ou você e eu, possamos fazer discípulos, nós temos que ter uma característica clara: nós temos que ser discípulos. Não há como fazer discípulos se eu e você não formos discípulos. E o que é ser um discípulo? Vamos procurar algumas características agora na Bíblia. Eu quero dizer, você vai mexer bastante na Bíblia hoje. Eu e você vamos andar em alguns textos para entendermos o que é ser um discípulo. Se eu quero formar um discípulo, o que eu tenho que ser? Como eu tenho que viver? Para que eu possa, ao final desse ano, 2020, ter discipulado alguém. Ter levado alguém aos pés de Cristo. Eu achei algumas características aqui. Você pode achar muitas características mais. Porém, o tempo é curto, então eu vou trabalhar com algumas características claras. Mateus capítulo 10. Vamos voltar um pouquinho, Mateus 10, verso 24 e verso 25. Tem a primeira característica que eu achei aqui sobre quem é o discípulo, ou o que é ser um discípulo. Mateus 10, verso 24 e 25 diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre e o servo como o seu senhor. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Por que o discípulo não pode ser maior que o mestre? No momento que o discípulo se torna maior, no momento que o discípulo pensa ser maior que o mestre, ele já não é mais um discípulo. Porque a característica principal de um discípulo é aprender. Mas se eu acredito que eu já sou maior que o meu mestre, eu não preciso aprender mais dele. Então, o discípulo não precisa ser maior que o mestre, mas sim igual. Sabe que hoje nós temos muitas pessoas dentro da nossa igreja que se acham maior que seu mestre, que pensam que são maior que o que a Bíblia nos diz, o que Cristo nos diz através da palavra de Deus. Eu não sei você, mas eu escuto muito de pessoas: ah, mas eu acho assim, eu penso assim. Coloca a sua vontade acima da vontade de Deus e de sua palavra. Suas convicções. Teve uma época, e talvez alguns lembrem, que o povo adventista era conhecido como o povo da Bíblia. O povo da Bíblia. Por que será que tinha esse título aqui na igreja? Nosso povo tinha esse título. Por quê? Porque conhecia a Bíblia. Só que hoje, cada vez mais, o povo está lendo menos Bíblia. Menos Bíblia. Manuseando menos a Bíblia. Tinha uma época que uma outra denominação, que gosta de fazer visitas, batia nas portas, e quando você se identificava como adventista do sétimo dia, eles picavam a mula, né? E eles iam embora. Mas eu vou dizer uma coisa para você: hoje eles perderam o respeito. Eles não fogem mais. Por que eles não fogem mais? Porque eles não se sentem ameaçados por um adventista do sétimo dia. Eu fico com pena disso, com triste por isso. Triste por isso. Nós nos achamos maior do que o nosso mestre. Nosso mestre tinha tempo com Deus e tempo com a sua palavra. Nós estamos tendo menos tempo com Deus e menos tempo com a palavra. Então, uma característica do discípulo não é ser maior que o seu mestre, não se achar maior que aquilo que a palavra de Deus nos diz. Preciso conhecer a palavra de Deus. Vamos viajar um pouquinho aqui na Bíblia? Lucas capítulo 14. Vamos ao livro de Lucas.
Em Lucas 14, eu quero ler com vocês também 2 versos, 26 e 27. Lucas, capítulo 14, verso 26 e verso 27. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não toma a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Sabe que quando eu leio esse texto, eu não entendo que Cristo quer dissensão nas famílias. Deus não quer lutas na família. O que esse texto me mostra é prioridade. Prioridade. Não há como ser um discípulo sem Cristo ser prioridade em sua vida. Sem Cristo estar em primeiro lugar. Antes da sua esposa, do seu esposo, do seu pai, da sua mãe, seus filhos. Antes de qualquer um. Ou de qualquer coisa. Prioridade. Deus tem sido primeiro na sua vida? Esse ano nós temos um lema que já vem, na verdade vem há alguns anos, mas esse ano está sendo restabelecido, tem sido trazido de volta até nós, que é primeiro Deus. Prioridade. Você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua devoção pessoal? No começo do seu dia, Deus é o primeiro da sua vida? Deus é o primeiro na sua vida? No culto, aqui na igreja? Você tem colocado Deus em primeiro lugar nas quartas, nos domingos, além do sábado? Você tem colocado Deus em primeiro lugar na fidelidade? Sabe, o sermão hoje não é sobre mordomia, é sobre discipulado, mas eu não consigo acreditar que exista um discípulo sem ser fiel. Ah, pastor, eu sou discípulo de Jesus, mas não sou fiel. Eu não devolvo dízimo, não devolvo oferta, mas eu sou discípulo de Cristo. Meus queridos, eu não consigo, se você faz isso, você tem que me explicar, porque eu não consigo compreender uma pessoa que seja infiel, não colocando Deus em primeiro lugar, não tendo prioridade, Deus como prioridade, ser um discípulo. Prioridade. O que tem sido prioridade na sua vida? Deus tem sido? Ou é a família? Ou é o namoro? Ou é o estudo, o trabalho, o dinheiro? O que tem sido prioridade na tua vida? Para que eu e você possamos ser discípulos, Deus tem que estar em primeiro lugar na minha e na tua vida. Vamos continuar um pouquinho? João 8,31. Livro de João, discípulo amado, capítulo 8, verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Perseverança. Sabe que muitos dizem que não é fácil ser cristão em um mundo como hoje. E realmente não é fácil ser cristão. Um discípulo precisa ser perseverante para não deixar as coisas de Deus de lado, para não perder o foco, para não se sentir inferior, ter ser alvo de preconceito. Um discípulo tem que ter perseverança. Falando de perseverança, eu lembro de algo que aconteceu na minha vida. Não sou modelo para ninguém, mas no começo da minha caminhada com Cristo, logo que eu batizei, eu precisei de perseverança, tanto quanto preciso hoje. Mas como era o começo, pode parecer um pouco mais difícil. Eu não nasci na igreja. Talvez alguns aqui sejam adventistas de berço. Eu não nasci na igreja.
Me converti aos 24 anos de idade. Quando eu me converti, eu sou, assim, só explicar para você, para vocês entenderem o que aconteceu. Quando eu me converti, eu comecei a ir na Igreja Adventista através da Rádio Novo Tempo. A Rádio Novo Tempo, eu achei na Rádio Novo Tempo ali, a Igreja Adventista. Meu pai, que foi membro dessa igreja, hoje descansa no Senhor, era um ex-adventista, então eu tinha uma noção da igreja. E me deu vontade de ir na igreja, e eu comecei a ir na Igreja da Floresta. Assisti os cultos ali, gostar dos cultos, aquela coisa toda. E depois de 3 meses, 2 meses e pouco, 3 meses, eu estava descendo a escadaria da Floresta ali, quem conhece. De repente um irmão me parou, falou assim: Rogério, semana que vem tem batismo, quer batizar? Eu falei: eu quero. Eu estou vindo da igreja, estou gostando, eu quero. Eu não havia recebido um estudo bíblico. Eu me batizei sem nenhum estudo bíblico. Não aconselho a ninguém fazer isso, tá? Mas foi comigo. Talvez tenha sido só eu, mas aconteceu comigo. E eu fui batizado. Eu já conhecia, eu estava lendo a Bíblia, gente. Tá? Eu tinha leitura, eu lia, eu sabia do sábado já, eu sabia tudo, mortalidade da alma, tudo isso. E quando eu recebi a ficha batismal, para mim estava barbada. Tudo aquilo ali, eu já cumpria. Só alguns detalhes que eu não sabia. Por exemplo, como eu não tinha tido estudo bíblico, eu não sabia que o pôr do sol começava... o sábado começava o pôr do sol. Para mim, sábado era meia-noite. E eu guardava, logo depois dos primeiros meses de batismo, eu guardava sábado de meia-noite a meia-noite. Mas fielmente, chegava perto da meia-noite, desligava a TV, fazia meu culto sozinho, até ali só eu era adventista, e guardava o sábado até a outra meia-noite. Só que aí meu pai e minha mãe começaram a ter estudos bíblicos. E aí eu fui ter estudo junto com eles, né? Não tinha tido ainda, e me caiu a ficha. Só que nesse meio tempo, eu já tinha pedido para o meu patrão o sábado livre. E ele tinha me dado. Eu tinha feito um acordo com ele, trabalhava os domingos, e ele me dava o sábado livre. Só que agora, eu tinha batizado no batismo da primavera. Só que agora, eu não era só o sábado, era parte da sexta. Porque o meu horário era até às 6 da tarde. Era verão, não tinha problema agora. Mas ia ter no inverno. Quando chegasse o inverno, eu ia ter esse problema. E eu lembro que eu estava preocupado com isso. Como é que eu ia chegar para o meu patrão? Eu não preciso só do sábado, eu preciso de parte da sexta. Ele ia olhar para mim e dizer: puxa vida, me pediu o sábado, agora pede a sexta, daqui a pouco eu estou pedindo a quinta. Não era essa a ideia. Mas eu decidi não falar com ele. Eu lembro que era uma sexta-feira, o pôr do sol. Eu estava em casa, agora já com meu pai e minha mãe batizados também. E eu orei a Deus. E eu falei: Senhor, eu não vou falar com ninguém. Quando chegar o inverno, eu vou fazer o seguinte: eu vou me levantar da minha bancada de trabalho, vou bater o cartão 5 horas e vou embora. Se quiserem me descontar se há 1 hora de salário toda semana, a empresa está no direito dela. Se quiserem me demitir por causa disso, a empresa também está no direito dela. Mas eu vou fazer assim. Ponto final. Terminei a oração. Eu tirei um peso das minhas costas. Eu estava tranquilo com Deus. Aí o que aconteceu? Naquele verão, você sabe como nós de Porto Alegre aqui somos, né? Sexta-feira, o pessoal gosta de pegar a RS40 em direção às super praias, né? Aqui Quintão, Cidreira. Todo mundo ama isso. E não era diferente na empresa que eu trabalhava. E o pessoal queria ir para as praias mais cedo na sexta-feira. Os funcionários, em torno de 30 e poucos funcionários, a empresa era pequena, se reuniu e fez uma proposta para o dono da empresa. No período do verão até o carnaval, que se trabalhasse 15 minutos a mais ao meio-dia, eram 2 horas de almoço, então era um bom almoço, 15 minutos a mais, para que na sexta saísse às 5. Para mim não me servia, porque era até o carnaval. O carnaval já estava, o meu pôr do sol estava ganho. Não precisava disso. Mas aí o dono da empresa falou assim: não, esse negócio de mudança de horário complica aí com sindicatos, essas coisas assim. Então eu tenho uma contraproposta para vocês, o dono da empresa. Nós mudamos para 5 horas, mas não volta mais para 6. Continua assim o ano todo.
E o meu problema estava resolvido sem eu precisar falar com ninguém. Se com ninguém não, né? Falei com Deus, aquele que podia mexer em alguma coisa. Até hoje, essa empresa assim, esses dias eu contei esse testemunho num encontro numa escola. E lá, o esposo de uma das funcionárias trabalha na empresa que eu trabalhei. E ele me falou, até hoje, eu sou funcionário, sou adventista, eu posso guardar o sábado nessa empresa. Sabe, gente, nós precisamos continuar sendo perseverantes. Não importa as dificuldades que venham. Porque se eu não for perseverante, as dificuldades virão. E se eu pular fora, eu deixarei de ser discípulo. Um discípulo tem que ser perseverante. Não importa a dificuldade que venha em meio às provações que esse mundo vai ter. Não pensem que esse mundo vai melhorar. Semana passada eu falei sobre a crise, né? Sobre crises na Bíblia e da crise do nosso país, né? Eu queria que a crise melhorasse. Mas eu não posso esperar isso. Sabe por quê? Porque esse mundo é um mundo ruim. É um mundo mau, destruído pelo pecado. E eu tenho que continuar sendo perseverante como um discípulo do nosso Senhor Jesus. João ainda, 13 agora. João capítulo 13. João 13, verso 35. Outra característica dos discípulos. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Característica de um discípulo, amor. Amor é... Lembra de Levítico 19, 18? Amar o próximo como a ti mesmo. Sabe que o amor é uma coisa que é muito falada. Claro que eu sei que um discípulo verdadeiro tem que ter amor pelo próximo. Mas o que é ter amor pelo próximo? Será que é só da boca para fora? Ou nós devemos realmente reagir a algumas situações, tratar as pessoas com mais amor realmente? Eu sei que é muito mais fácil usar a palavra, usar o grego para definir amor, né? O grego tem algumas palavras que diferenciam o amor. Existe o filéu, o verbo filéu, que tem a ver com um amor mais de amigos. Eros, o amor entre marido e mulher. Agapau, que seria um amor entre Deus e seu povo, e seu povo e Deus. Só que nós separamos muito esse amor, e eu tenho certeza que, se nós fôssemos definir na palavra grega, nosso amor não estaria perto daquilo que Deus pretende que nós queremos, que deveríamos ter. A Bíblia diz que, quando trata da amizade entre Davi e Jonatas, que o amor de Jonas por Davi sobrepunha o amor de mulheres. Eu confesso a você que, quando eu comprei a Bíblia Septuaginta, que é a Bíblia do Antigo Testamento, traduzido do hebraico para o grego, esse foi o primeiro texto que eu fui dar uma olhada, para ver qual é a palavra grega que se manifestava. E qual não foi a minha surpresa? Que a palavra grega para definir o amor entre Davi e Jonatas era a palavra agapau. Jonatas amava Davi, assim como Deus amava Davi. Sabe que isso é surpreendente. Deus não quer que você ame seu amigo como um amigo. Deus quer que você ame seu amigo como Deus ama você. E como é que Deus nos ama? Dando a própria vida, dando o que tem, dando tudo para que haja salvação nos nossos vizinhos, nos nossos amigos, nos nossos parentes. Sabe que nós temos muita dificuldade de falar para as pessoas, eu te amo, né? É muito fácil falar para a esposa, falar para os filhos. Mas fica até estranho chegar para o irmão, né? Irmão, eu te amo, né? Opa, que papo é esse, né? Mas eu te amo mesmo, viu?
Nós temos essa relação de carinho, porque quem ama não quer o mal. Só que muitas vezes nós vemos dentro do próprio cristianismo competições, sabe? Às vezes lutas, batalhas. Porque eu sei mais que tu, que eu sou melhor que tu, que eu preciso, eu sou mais digno. Claro que nós somos pecadores, isso vai existir. Mas se eu quero ser um discípulo de Jesus, eu tenho que amar as pessoas como Jesus amava. Amor é uma característica dos discípulos do Senhor. Amor real. Colocar as pessoas em primeiro lugar. Olhar para as pessoas e não para aquilo que elas podem dar para você. Amar realmente. E dizer para as pessoas isso, para que se possa entender. A Bíblia diz que o amor de muitos esfriará, né, nos últimos dias, e está realmente esfriando. Só que nós precisamos mudar isso. Continuamos em João, agora capítulo 15. Verso 8 do capítulo 15. Olha só o que diz aqui. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis... Que coisa, né? Eu leio isso, deixa eu dar um frio na barriga, viu? Não sei, mas para mim, um discípulo dá o quê? Muito fruto. Mas peraí, pastor, o lema da sessão é cada um salvando um. E um não é muito nem aqui nem na China. Um é um. Gente, não, vamos entender, cada um salvando um tem muito mais a ver com um eu do que com um além de mim. Se eu estiver sendo um discípulo e formando discípulos, eu posso levar 1, 2, 10, 15 a Jesus. O que importa é o um que está fazendo alguma coisa. É por isso que cada um salvando um. E geralmente é assim, né? Cada um salva um de cada vez, né? Salvei um, vou agora salvar o outro. E assim continua a obra do discípulo. Mas a característica do discípulo é dar frutos. Dar frutos. Se nós olharmos o contexto do capítulo, Jesus está falando da videira verdadeira e dos ramos, que somos nós. Os ramos têm que ser ligados à videira. O ramo que não dá fruto é feito o quê? O que é feito com o ramo que não dá fruto? É cortado, né? E jogado aonde? No fogo. Sabe que isso é extremamente forte, gente? E não é porque a videira queria ser cortada, que fosse cortado seus ramos, de maneira nenhuma. A videira não quer que seus ramos sejam cortados. A videira que é Cristo não quer que seus ramos sejam cortados. Só que todo mundo aqui, se tiver uma árvore no seu pátio, frutífera que não dá fruto, você vai podá-la. Para que tirando aquele ramo, venha outro. E esse dê fruto. Não tem como ser discípulo sem dar fruto. Não tem. Lembra semana passada, eu fiz uma pergunta para quem que gostaria de levar uma pessoa a Jesus nesse ano 2020, e eu vi vários braços levantados. Isso deixa a gente feliz, porque a gente vê que tem pessoas realmente buscando serem discípulos, porque um discípulo tem que dar fruto, é característica, é o que a palavra de Deus diz. E aí entra aquela nossa primeira regra: eu não posso dizer o que eu acho ou o que eu penso, mas sim o que a palavra de Deus diz. Eu posso pensar, claro, Deus me deu liberdade, eu posso entender as coisas, mas eu não posso fugir daquilo que é a verdade. A verdade diz que eu sem um avião não posso voar. Não adianta me pular de cima de um prédio. Eu não vou voar, mas eu acho que posso. Não, mas não vou acabar descobrindo que eu não vou conseguir voar. Talvez a pior maneira. Quebrando a cara. Eu não posso discutir sentenças claras da palavra de Deus. Característica do discípulo: dar frutos, sem dúvida nenhuma. Pastor, mas não é fácil. As características que o Senhor passou aqui para nós, elas são difíceis de ser seguidas. Mas olha só o que diz Lucas 10, 19 e 20.
Vamos voltar a Lucas um pouquinho. Tudo bem que é difícil, mas por que nós podemos conseguir? Por que nós seremos, se nos colocarmos na mão de Deus, discípulos do Senhor? Por esse motivo aqui. Olha só o que diz Jesus. Eis, vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Não obstante, alegrei-vos não porque os espíritos vos submetem, e sim porque os vossos nomes estão arrolados no céu. Eis que a vós vos dei autoridade. Quem é que disse isso? Jesus. Jesus disse que nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E todos os espíritos, todo mal o submeterá. Sabe, meus queridos, quando um cristão se coloca de joelho, pedindo a Deus poder para pregar de sua palavra e levar pessoas a Jesus, o inferno estremece. O diabo teme. Certa vez uma pessoa me falou que não se comprometia com as coisas da igreja, porque ela tinha medo que se comprometesse com as coisas da igreja, o diabo a atacaria mais. É uma coisa lógica, né? Se você não se compromete, o senhor está em cima do muro, você está em cima do muro, o que o diabo vai se incomodar, né? Qual é o caçador que vai dar tiro em pato morto, né? Não. Mas a pessoa disse que tinha medo. E eu digo, se você tem medo, eu digo, você não tenha. Porque quem tem que ter medo é o diabo. Quando eu e você nos colocamos de pé ao lado de Cristo para pregar do Evangelho. Quando eu e você colocamos na mente que nós vamos sair porta fora agora, e se for preciso, vamos do inferno buscar as almas perdidas, é Ele que treme. Quando a igreja se coloca aos pés de Cristo, para se tornar um discípulo. Mas, a Bíblia fala, não fiquem alegres por isso. Mesmo que vocês tenham todo esse poder dado por Cristo, mesmo que você tenha todo o poder de um discípulo de Cristo, não é motivo você se alegrar. O motivo que você deve ficar alegrado é porque o seu nome está escrito no livro dos céus. O seu nome está escrito no livro dos céus. Porque você decidiu ser um discípulo. Esse é o motivo de alegria. E sabe que hoje nós estudamos na lição, né, sobre profecias clássicas e profecias apocalípticas, né? Eu me alegro muito quando eu vejo em uma profecia apocalíptica o nosso povo, eu e você. Apocalipse 14. E eu termino com esse texto. Apocalipse 14, verso 6. Verso 6, verso 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. E a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Vi outro anjo voando pelo meio do céu. A palavra anjo vem do angelos, do grego, quer dizer mensageiro. Mensageiro. Por isso que o título de Cristo é Arcângelos. Principal mensageiro foi Cristo. Mas todos aqueles que pregam da volta de Jesus são mensageiros. E esse texto aqui mostra o povo do advento voando pelo meio do céu, rápido, pregando da volta de Cristo. Me emociona, meus queridos, entender que João viu a mim e a você. Viu cada um de nós fazendo discípulos.
anunciando a volta de Jesus, buscando pessoas para aumentar o reino de Deus, apressando a volta de Jesus. Mas quem João viu? João viu aqueles que estão indo, aqueles que não fazem parte de uma igreja apática, não desejam ficar assentados somente, mas fazer parte de um movimento que nasceu para anunciar a volta de Jesus. Não há outro motivo para nós existirmos, senão anunciarmos o regresso de Cristo. E quem faz isso? Discípulos. Vi outro anjo voando no meio do céu. Ide, fazei discípulos. Nós temos uma missão nesse ano 2020. Fazer discípulos. E voltando ao nosso tema, né? Cada um salvando pelo menos um. Vamos usar assim esse termo. Vocês já imaginaram? Eu estou olhando aqui a igreja, nós não estamos com a igreja repleta. Tem alguns viajando, mas nós temos a igreja praticamente lotada. Você já consegue imaginar o que seria dessa igreja se cada um de nós, levasse mais um aos pés de Cristo? Mais um! Gente, são 366 dias, né? 366 dias para discipular uma pessoa. Você já pensou quem? Quem você gostaria de discipular? Cada um salvando um. Já pensou em quem? Deus quer que você seja seu discípulo. Você sabe que as características são não ser maior que seu mestre, colocar Deus como prioridade, ser perseverante, amar ao próximo e dar frutos. Eu gostaria de, antes do hino final, fazer um apelo a você, para que você se engaje nessa luta e possamos discipular alguém. Deixa eu ver as mãos de quem já tem na sua mente alguém para discipular. Você já pensou em alguém? Poxa vida, já pensou em alguém? Que maravilha! Eu sei que às vezes a gente não pensou, né? Foi pego de surpresa. Agora deixa eu mudar a pergunta então. E você que levantou, já tem alguém na mente, pode levantar de novo, tá? Você gostaria que eu orasse para que Deus te desse alguém, para que você pudesse discipular e levar a Jesus esse ano? Alguém? Amém? Deus seja louvado. Então eu quero orar por isso. Eu quero orar por você que levantou sua mão, que quer ser discípulo para formar discípulos. E se você quer, gente, Deus vai dar. Deus vai dar. Sabe que cada vez que eu termino um estudo bíblico, junto com a minha esposa, nós pedimos para Deus que Deus envie. Quando eu entrei na igreja, como eu falei, contei a história, quando eu me batizei na igreja da Floresta, nós saímos às ruas, fazendo pesquisa bíblica. E isso é muito bom, viu? Só que faz um tempo que eu não faço pesquisa bíblica para conseguir estudo. Eu peço a Deus e Deus envia pessoas para que a gente dê estudo bíblicos. Pessoas pedindo estudo. Faça isso. Peça a Deus e Ele vai te mandar. Vai mandar alguém para você estudar. E eu vou orar por isso agora, tá bom? Nós temos o hino final? No grupo? Não? Então eu vou orar com você agora. Se você deseja ser um discípulo nosso Senhor Jesus e levar pessoas aos pés de Cristo, eu queria que você colocasse de pé para que eu possa orar por você. Amém. Sabe que vendo você de pé agora veio algo no meu coração. Nós falamos para todos e pregamos que estamos esperando o poder do Espírito Santo, a chuva serôdia, para que possamos sair ressuscitando mortos, curando doentes e transformando esse mundo para a volta de Jesus. Você que se colocou de pé para ser um discípulo e fazer novos discípulos,
Por que o derramamento do Espírito Santo não pode começar por essa igreja? Por que não pode começar conosco? Que queremos nos colocar nas mãos de Cristo para transformar esse mundo. Que Deus te use grandemente em 2020. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Grande Pai, querido Deus, aqui está teu povo, Senhor, de pé nesse momento. A tua igreja, a igreja fundada no monte, Senhor, em Mateus 28:16. A igreja que se iniciou com a ordem de ide e fazer discípulos. Nós estamos nos colocando em tuas mãos, Senhor. Queremos ser verdadeiros discípulos, queremos ter as características necessárias, queremos ser iguais ao nosso mestre, não queremos ser maior, não queremos superar, queremos continuar sendo discípulos. Queremos te colocar, meu Pai, com prioridade em nossas vidas, em todas as áreas. Queremos ser perseverantes em meio às provações e lutas. Queremos, Senhor, amar ao próximo como a nós mesmos, ou como o Senhor ama a eles, Senhor. Queremos também dar muitos frutos. E com isso te pedimos, Senhor, que Tu use a cada um que se colocou de pé para fazer novos discípulos. Que Tu nos envie alguém, Senhor, que esteja carente da palavra de Deus, que esteja buscando conhecer a verdade, para que possamos desfrutar, Senhor, do repartir da Tua palavra. Nos abençoe em 2020 e que essa igreja realmente possa dobrar o número de membros, não pelo número, mas porque queremos esvaziar o inferno, Senhor. Que possamos ter um céu cheio de filhos para Te adorar, Senhor. Te pedimos cada um aqui em especial, e suas famílias aqui representadas, em nome de Jesus. Amém. Foi um privilégio estar com vocês. Estarei à porta me despedindo. Tem uma das histórias dos evangelhos, história simples,